Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Curto e Crítico e hoje vamos falar sobre a Lava Toga 2, tá? Alguém já ouviu essa música aqui? É dos anos 80. Eu tenho a força, sou invencível, vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal. A semente do mal tá perdendo a força, tá pessoal? Praticamente já acabou. Vamos falar hoje sobre a Lava Toga 2, que foram as mensagens vazadas pelo ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que inclusive teve que fugir para não ser preso e está na Itália, né? Ele era responsável, ele era o responsável ali pelo gabinete do setor de desinformação. Ou seja, quando as pessoas foram presas no 8 de janeiro, né, não tinha motivos para deixar aquelas pessoas presas, e aí, antes de soltar, Moraes ordenou que esse gabinete dele, essas pessoas que trabalhavam para ele, saísse verificando tudo que é rede social para encontrar qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, não era crime não, era tipo uma crítica a Lula, uma crítica ao STF, uma crítica ao próprio Moraes, e isso coisas até de 2018, de qualquer ano. Então eles pegavam esses posts, essas críticas na internet, e aquilo ali transformava em uma bomba nuclear, né? Transformava em provas, fazia com que aquelas pessoas virassem, como eles dizem, golpistas, terroristas, anarquistas, né? Pessoas antidemocráticas que queriam fechar o Congresso, queria fechar o STF. Então, esse Eduardo Tagliaferro saiu, né? Ele disse que no início não percebia muita coisa ali quando ele chegou logo, mas depois ele foi vendo ali que tinha um viés de perseguição, realmente tinha um viés de perseguição, que as coisas só funcionavam para um lado. Ele começou a ver que tinha viés de perseguição e aí ele começou a cair na real, que realmente aquilo ali era perseguição, não tinha nada de legítimo, tá? De justiça legítima realmente ali, punindo quem fez alguma coisa. Ele viu que não se passava de perseguição. E aí depois que ele saiu, na época ele disse que recebia as ordens, né, de sair. Ele dava as ordens para as outras pessoas, porque ele recebia a ordem e aí ele passava para as outras pessoas, que tinha que sair pesquisando lá, sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, analisando rede social, tudo que fosse, para poder encontrar qualquer coisa, uma crítica. Com aquela crítica ali, eles faziam com que a pessoa virasse um criminoso. E aí aquela pessoa não ficasse solta, continuasse preso, tá? E aí ele saiu, falou, ameaçou que ia divulgar isso. Aí ele sabia que ia ser preso, ele teve que ir embora, ele tá na Itália. E lá agora ele começou a soltar as provas, tá? E aí já está aí as provas rodando, não só o Brasil, como o mundo todo. As pessoas já estão vendo que realmente eles forjavam ali, vamos dizer assim, forjavam um antecedentes criminais da pessoa ali, imenso, como se fosse assim, um antecedentes criminais que a pessoa ali cometeu vários crimes com uma simples crítica. E aí, com isso, eles sentenciavam, prendiam as pessoas, mantinha as pessoas presas, né? Quem mandava na época era eles mandavam prender e acabou. Quem é que dizer que não, que aquelas pessoas iam ser soltas? Se eles tinham ali as provas e diziam que foi baseado em tal prova e tal coisa. E aí agora Eduardo Tagliaferro começou a soltar, né? Soltar essas provas, porque na época ele não apagou nada, ele não apagou essas conversas, não apagou, tá? Parece que Moraes pedia na época para a equipe depois sair apagando, mas ele não apagou. E aí tá divulgando, e isso só foi a ponta do iceberg. Eu acredito que ele tá divulgando só o comecinho aí, que já é uma bomba, mas eu acho que tem coisas muito maiores aqui. Quando ele liberar, realmente, e até o próprio STF vai pedir a cabeça de Moraes, vai dizer assim, agora não tem mais jeito não. Agora acabou de vez, tá? Vamos ver uma matéria, uma reportagem que saiu na Revista Oeste, tá? Só fazendo um ensejo rápido aqui. Se fala que a prisão de Bolsonaro, né, foi mais para poder tirar
tirar o foco aí dessas denúncias que estão vazando para poder prender Bolsonaro. Só vai se falar nisso, na prisão de Bolsonaro, né? E aí aquelas irregularidades ali cometidas pelo gabinete dele no STE, né? No TSE, ia ficar mais, digamos assim, esquecido, mas não vai ficar esquecido, não está esquecido. Até as mídias aqui, algumas já começaram, já vi SBT falando, Bandeirantes, a Bobo News eu não vi porque eu não assisto, não sei dizer, a dona da Bobo News também, pior ainda, aqui em casa não pega, se a TV daqui vier com esse canal eu quebro a TV. Então vamos ver uma matéria aí que falou na revista, vamos ver um vídeo aí da matéria na revista Oeste falando sobre isso. Vamos lá. Bom, mensagens vazadas mostram que o gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teria montado uma estrutura paralela de inteligência para justificar as prisões depois dos atos do 8 de janeiro. A equipe agia por grupos de WhatsApp e juntava assessores do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal para fazer relatórios informais com base em publicações nas redes sociais, rotulando pessoas como terroristas ou golpistas. A reportagem mostra que essas análises foram usadas como provas secretas, sem direito de defesa e com dados biométricos alterados. Silvio, essa reportagem saiu hoje, utilizando os dados biométricos, tá? Utilizando os dados biométricos das pessoas para ter acesso a isso. Ou seja, irregularidade total. Passavam por cima de tudo para poder chegar aos seus objetivos, tá? Deixa eu voltar o vídeo aqui e continuar. Justificar as prisões depois dos atos do 8 de janeiro. A equipe agia por grupos de WhatsApp e juntava assessores do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal para fazer relatórios informais com base em publicações nas redes sociais, rotulando pessoas como terroristas ou golpistas. A reportagem mostra que essas análises foram usadas como provas secretas, sem direito de defesa e com dados biométricos alterados. Silvio, essa reportagem saiu hoje, na verdade é uma continuação lá das primeiras mensagens que foram publicadas pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião na Folha de São Paulo, que inclusive incluía a Revista Oeste, naquela troca de mensagens, onde o juiz assessor do ministro Moraes pediu para usar a criatividade contra a Revista Oeste, e agora tem um desdobramento também, porque era uma quantidade enorme de informações, de mensagens daquele primeiro episódio, e agora uma nova reportagem, então, que foi publicada pelos jornalistas americano o Michael Schellenberger, também Eli Vieira e o David Agape, trazendo mais detalhes sobre aquela troca de mensagens entre assessores do TSE, do Supremo Tribunal Federal e também, inclusive, envolvendo o perito criminal Eduardo Talhaferro. O que a gente tem de novo, Silvio, que na verdade reforça muito as mensagens que já foram publicadas anteriormente pela Folha de São Paulo? Paulo, antes de mais nada, reforçar a autoria dessa segunda leva da Vaza Toga, disponível em ainvestigação.com. E o nome dos jornalistas, o Davi Agape, o Eli Vieira e Michael Schellenberger. Mais uma vez, fica comprovado, assim como na série que a Folha de São Paulo divulgou anteriormente pelo Glenn Greenwald e o Fábio Serapião, mais uma vez fica comprovado que havia uma justiça paralela, entre aspas, tudo entre aspas, um núcleo de espionagem. Havia um núcleo que emitia certidões. Essa é a palavra disponível, inclusive nesse dossiê, nesse documento você vai encontrar. Então, era algo mais ou menos como acontecia lá atrás, no passado, num regime que todo mundo sabe o nome, né? Lavrent Beria. Me dê um nome que eu encontro um crime. Então, a Procuradoria-Geral da República pede para que determinada pessoa seja liberada.
E aí vem a ordem do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Não, peraí. Vamos investigar se tem alguma coisa nas redes sociais desta pessoa para mantê-la presa. E achavam. Há um caso, por exemplo, que chama muita atenção, de um sujeito que a prisão foi continuada porque, diz o documento, a certidão positiva. A certidão aparecia positiva ou negativa. Positiva, por quê? Porque ele tinha aversão ao Partido dos Trabalhadores e a Lula. Uma aversão em postagens de redes sociais. Olha do que é que nós estamos falando. O regime perseguiu CPFs, perseguiu pessoas anônimas, inclusive, né? Pessoas que eles tinham ali muitas vezes um primeiro nome, mas queriam mais informações sobre quem era. Isso é ditadura explícita. Isso não tem nada a ver com democracia, mas agiram à margem da lei, porque esse gabinete paralelo funcionava ao mesmo tempo a serviço do Supremo Tribunal Federal, que conduz uma série de inquéritos. Da última vez que soubemos quantos, eram 21 inquéritos de 37 abertos somente no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Isso foi divulgado em janeiro pelo jornal Estado de São Paulo, esse número. Ademais, esse gabinete também trabalhava para o Tribunal Superior Eleitoral, que naquela época era presidido por Alexandre de Moraes. Portanto, as conexões secretas, os tentáculos, né, tentaculares, isso não tem nada a ver com democracia. Eles perseguiram pessoas. Para que fique muito claro que nós estamos vivendo no Brasil. E daí, mais uma vez, a importância da divulgação desses papéis. A importância da divulgação desses documentos que são indefensáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Será que o Supremo Tribunal Federal vai chancelar mais uma vez o que aconteceu no Brasil durante a campanha de 2022 e o começo de 2023, com o tumulto do 8 de janeiro? Parei aqui. Claro que vai chancelar. Claro que o STF vai chancelar. Você acha que o STF vai chegar assim e vai dizer, não, realmente estamos errados, o ministro Moraes agiu erradamente no TSE, realmente erramos. Nunca eles vão dizer, nunca se espere que eles vão aceitar, tá? Eles vão dizer que quem está soltando essas provas que é golpista, que é terrorista, que querem acabar com o judiciário, querem acabar com a democracia, a mesma conversa de sempre, que ninguém acredita mais, né? Eles sabem que não tem nem mais como falar isso, porque ninguém acredita. Não tem como usar mais essas palavras de que estão defendendo a democracia, nem nada, porque já ficou claro, muito claro, que o judiciário é totalmente parcial. De imparcialidade aí não tem nada, tá? Todos eles torcem para um time de futebol, claramente, né? E divulgam isso. Pelo que a gente vê aí todos os dias, o que eles fazem, claramente, eles torcem para o time de futebol chamado Esporte Clube PT. Tá certo? Então eles nunca vão dizer que estão errados ou vão falar que Moraes errou. Nunca vamos esperar disso deles, tá? Quem tem que agir aí é o Congresso, quem tem que agir é o Senado. O Senado que tem que chegar lá e acabar com isso. Acabar com essas coisas erradas aí que já passou do limite. Bom, passou por cima de todos e de tudo e de todos. Rasgou a democracia, rasgou a Constituição. E agora é o que a gente vê as denúncias aí com provas, né, de gabinete lá, se utilizando de poder para incriminar pessoas que não tinham feito nada demais. Qual é o crime dela? Ela tem aversão ao PT, ela não gosta do PT. Caramba, que loucura, que país nós estamos, cadê o Senado? Senadores? Presidente do Senado? Presidente do Senado? Faça alguma coisa, presidente do Senado. Porque o Brasil todo está de olho no senhor. Que o senhor está aí em cima do muro, né? Provavelmente
não quer se envolver com o STF, não sei porquê, né? Já que você está aí para defender nossos interesses, tá certo? Então é claro que eles nunca vão chancelar, que é raro, nem que o ministro errou. Tem uma outra matéria aqui, também na revista Oeste, que fala o seguinte: Trump está preocupado com o Brasil, diz jornalista que publicou a Vaza Toga 2. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Em entrevista à Oeste com elas, Michael Schellenberg disse que fontes ligadas ao governo dos Estados Unidos confirmaram que as autoridades estão atentas à situação do Brasil. Tá? Em entrevista à Oeste com ela, nesta terça-feira, dia 5, o jornalista norte-americano Michael Schellenberg confirmou que fontes próximas ao governo de Donald Trump afirmaram que o presidente dos Estados Unidos está preocupado com a situação no Brasil. Na segunda-feira, dia 4, Schellenberg usou a sua plataforma Public para... Deixa eu descer aqui. Usou a sua plataforma Public para publicar uma reportagem do jornalista Davi Agape e Eli Vieira. Mensagens incluídas no artigo revelam que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Federal usou a estrutura do Tribunal Superior, do TSE, para investigar os detidos do 8 de janeiro e prendê-los com base em publicações de redes sociais. Que loucura, que loucura, Senado, que loucura, Senado. Ontem saiu a publicação do Departamento dos Estados Unidos que condena a prisão de Jair Bolsonaro. Comentou Schellenberg. E eu também sei, com base em várias fontes, que Trump está muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil. As tarifas surgiram por isso. E vem mais coisas aí, tá? Vai vir muito mais coisas aí. E eu acredito que o STF já não tem mais o que fazer, não. É aceitar aí que erraram, que passaram por cima de tudo, fizeram várias coisas ilegais. E agora a gente tem que aguardar o Senado aí, os senadores de direita, os senadores de oposição tomarem a providência aí e aguardar, porque os senadores precisam também que o presidente do Senado faça algo. Não fez há muito tempo, mas agora está ficando insustentável aí, tá? Não tem como defender mais o STF, tá? Nem os próprios ministros têm mais como defender o ministro Alexandre de Moraes, tá certo? Pessoal, essa foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comente, inscreva-se no canal, dê seu like, compartilhe. E nos vemos no próximo capítulo aí dessa novela que todo dia eu falo, Meu Supremo Ego Federal, estrelando o senhor maioral, o Deus ministro do STF, Alexandre de Moraes. Valeu, um abraço a todos, tchau, tchau.